Eu avisei vocês que a Simeone não ia voltar. Pode pegar a mala. Isso. Te desejo toda a sorte do mundo. A gente tem uma bola de cristal para acertar tanto assim sobre reality show? Não, gente, é experiência. Quase 20 anos trabalhando com entretenimento, a gente entende muito bem os perfis e os padrões de cada um desses personagens de reality show e o próprio comportamento do público. A Simeone é um perfil que poderia render muito num reality show porque ela age sorrateiramente, age na maciota sem ninguém perceber, mas ao mesmo tempo ela é responsável por grandes momentos dentro do programa. O problema é que a Simeone passou do ponto. A eliminação dela era mais do que esperada e tá na cara que ela não ia descer do salto porque ela não desceu do salto nas 2 vezes que ela foi desmentida pela Adriane Galisteu. Ainda que ela tenha sim perdido o chão depois lá na casinha da árvore pedindo perdão pra Jaqueline. E eu acusar alguém me dói muito mais do que eu ser acusado. O pior, ou o melhor, dependendo do seu ponto de vista, dessa eliminação da Simeone, nem foi ela ir embora, mas a reação da Jenny, do Sander e da Márcia Furreca. A volta da Kali enterrou os crias e a Jenny. A Márcia Furreca ficou muito feliz e o Sander disse que ela é falsa e dissimulada. Você é medrosa pra caralho! Falsa! Sim, ela é falsa dissimulada. Todo mundo aqui fora e lá dentro tá sabendo disso. Mas foi um momento memorável dessa temporada. Mas vocês acham que os crias vão dar o braço a torcer? Não vão. Até porque eles vão dizer que isso não tem nada a ver com eles. E a cabine de descompressão? Deu até pena do Lucas Selfie tentando extrair alguma coisa da Simeone e ela toda classuda no salto e na bola de cristal. Ela ia falar e não falou. Aí você previu. Você é muito... Essa sim quis usar a cartada aí da bola de cristal para não dar o braço a torcer por causa da Raquel. Simeone poderia ter rendido muito mais lá dentro. Poderia, mas não deu. Ela não rendeu nada por culpa dela mesma. E nem aquela frase que ela adora dizer que em 1 minuto tudo pode mudar, dessa vez não mudou. Pouco antes da eliminação começar, a Jenny já estava desabando. Ela disse para Simeone que quem fez isso de jogá-la na roça não ia mais conseguir dormir naquela noite. E se as pessoas que fizeram isso com você, elas que têm que não vão conseguir deitar a cabeça no travesseiro. Olha, não só essa pessoa vai conseguir dormir muito bem, como certamente ela está muito feliz com esse desfecho. Na TV, o programa mostrou o momento em que a Márcia Furreca de fato combinou de salvar a Simeone no Resta 1. E por último, aí ele vai em você, você manda em mim, entendeu? Que eu tenho que mandar no Simeone. O VAR desmascara a Márcia Furreca e eles trabalham muito nisso e certamente deixa tudo mais engraçado de acompanhar porque ela vai vender a história de que ela enganou todo mundo quando na verdade ela só quis se salvar. A Márcia Furreca acha que todo mundo aqui é idiota, porque ela de fato acredita que a gente vai acreditar que ela pensou em tudo. A gente sabe que ela não pensou, mas ela quer pegar esses créditos para ela. A Simeone sabia que ela ia sair. Ela também não é besta. Se ela somou 1 mais 1, ela sabia que os desmentidos da Galisteu sobre ela pegaram muito mal aqui fora e que isso seria motivo suficiente para eliminá-la. No discurso que ela fez lá no deck de eliminação, ela disse que todo mundo tem um prazo de validade no programa. Ela já sabia disso. Todos nós aqui temos um tempo de validade. Enquanto isso, a Jenny reclamava que a Márcia Furreca falava mal da Simeone pelas costas. A Jenny, de fato, não mentiu. A Márcia Furreca faz isso. Mas quando a Márcia Furreca respondeu pra Jenny, ela disse que falava dela mesma e que jamais falaria da Simeone pelas costas. Ninguém ali acreditou nisso, obviamente, nem a própria Márcia Furreca. Não quero problema com você, tá? Acho bom, acho Então, bom. ótimo. Acho Eu tô ótimo. falando de mim, eu tô metendo a língua na amiga dela. A Simeone também aproveitou para esfregar a cara da Márcia Furreca no prego, porque ela disse que sobrar no Resta 1 após um combinado foi uma trairagem. E ainda disse que a Márcia Furreca foi quem procurou por ela em primeiro lugar, dizendo que queria jogar junto. Se fudeu a Simeone por acreditar na Márcia Furreca. Ela foi uma pessoa que me procurou
após uma discussão que a gente teve, falando que queria jogar. Quando a Márcia Furreca estava ouvindo isso lá na sede, ela ainda reforçou que ela não quis salvar a Simeone, quis salvar a Nádia mesmo e deixou o Radamés irritado com isso. Que eu quis salvar a Nádia. Ela não falou nenhuma mentira, tá, gente? Não precisa explicar pra gente, não. Tá? O Black chamou a Márcia Furreca de medrosa quando a Galisteu quis saber quem era o peão mais corajoso e o mais medroso. Ele disse que a Márcia Furreca tenta se proteger em diversas frentes. A Simeone também chamou a Márcia Furreca de medrosa e ainda disse que ela é falsa e que tem medo de tomar de tudo no programa, desde a plaquinha até ser votada. Ela tem medo de tudo no jogo. Ela tem medo de tomar uma plaquinha numa dinâmica. Errada a Márcia Furreca não tá. Mas o problema dela é que ninguém confia nela. Ela é engraçada para um personagem de reality show, um ícone da falsidade. Mas quem é que vai querer alguém assim na vida cotidiana? Não funciona. O programa mostrou de novo a saída da Raquel e não tratou ela como expulsa. Raquel foi tratada como eliminada com todos os compromissos de um eliminado. Ela aparece na abertura, apareceu no Só Fazenda e ainda está sendo usada pela Record para ganhar audiência. Oficialmente, a Raquel é uma eliminada. Fizeram até um jornal para ela de humor. Antes também. Jenny Miranda concorre ao Oscar de melhor dublê com o filme Não Era Pra Gelo. O Black foi o primeiro a voltar e foi uma volta muito comemorada pelos paioleiros, pelo pôr do sol, pelos atletas e até pela Márcia Furreca. Fala, baixinho! E aí veio o momento mais crucial da noite, o anúncio que a Kali estava salva. Ela meio que não entendeu o porquê ela ficou. Ela foi abraçar a Adriane Galisteu, depois foi falar com a Simeone e estava muito feliz. Obrigada, Brasil! Vai com tudo, vai brilhando! Joga! E a Simeone parecia que estava bem pé da vida com a Adriane Galisteu. Deu para perceber que a Galisteu quis manter uma certa distância da Simeone e a Simeone também não quis se envolver muito. E a Kali voltando para a sede? Ela estava tão empolgada que ela já gritou tudo lá de fora mesmo. Foi quando a bomba caiu em cima da Jenny e dos crias. Simeone estava fora. Jenny chorou, Márcia Furreca comemorou, dizendo que foi um 10-0 e o Sander chamou ela de falsa e de simulada. Metade da casa muito feliz, Jenny desmoronou. Tudo desandou para eles. Mas vai mudar alguma coisa para eles? Eles vão voltar a achar que eles estão fortes. A Márcia Furreca chorou de felicidade e dizendo o quanto ela esperava por essa resposta do público. Parabéns, coração. Só Deus e eu sabemos. Como eu precisei dessa resposta do público. Só Deus e eu sabemos. A Márcia Furreca disse que ela precisava muito dessa resposta, até para ela saber se ela estava agindo certo ou não. O Sander também pegou um ar com a Márcia Furreca e ele quis arrumar uma briga com ela. Você arrasou, mano. Você falou bonito, falou perfeito. Isso. Você falou perfeito o que é a Márcia. O Henrique e o Radamés, por outro lado, não gostaram do que viram da Márcia Furreca sendo desmascarada mais uma vez. Ninguém realmente vai acreditar nela agora. Então vai ser interessante os embates com ela e com alguns dos antigos aliados a partir de agora. Eles disseram que a Márcia Furreca destruiu o momento da Kali e que ela é muito inconveniente. Aí chega e manda uma dessa aí gritando 10-0. Existe sim. Roubou um momento ali da... Lá na cabine de descompressão, o Lucas Selfie trabalhou muito. Como o Lucas Selfie trabalhou? Ele tentou extrair algo da Simeone, mas ela não quis entregar nada. Simeone manteve a classe dela, a postura e por todo o tempo do programa. Por 20 minutos, ela se recusou a descer do salto, mas admitiu que a Galisteu ter desmentido ela sobre o tonzão foi o ponto mais baixo dela no jogo. Sofri um abalo emocional muito grande com isso. Em mais de 40 dias de confinamento, eu nunca tinha derramado uma lágrima. E ela se justificou dizendo que outro homem de fato daria para ela entender o tom. Gente, tem uma letra I aí no meio dessa palavra. Ela tinha que ter entendido o Tony. Dá pra ver que ela fez isso de maldade. O Selfie até deu um presente sugestivo pra ela, um monte de cotonetes que ela fez questão de usar na hora pra dizer que o ouvido dela tá limpo. Ela riu do presente, mas jurou de pé juntos pelos filhos que ela não inventou histórias pra prejudicar ninguém. Eu jamais
jamais inventaria por malícia ou para prejudicar adversários. E foi quando ela viu o VAR da Raquel. Aqui, ela não admitiu que ela estava errada. Ela disse que, no fundo, a Raquel queria falar aquilo, mas não falou porque ela se segurou. Vendo isso aí, no dia que eu escutei e assistindo agora, ela ia falar e não falou. Aí você previu. E eu vendo isso, eu só tava falando assim pra televisão. Mulher, tu é tão inteligente, poderia ter dado uma desculpa melhor. Essa aí não cola. E aí, ela diz que pelo menos ela não foi expulsa como a Raquel. A Simeone disse que a Raquel a perseguia no jogo e diz que ela é uma excelente jogadora. A Simeone, no fundo, mas bem no fundo, ela queria ter a mesma classe da Raquel, mas ela não passa nem perto de ter. A Raquel é uma pessoa que ela já estava me perseguindo no jogo. Até quando o Lucas Selfie mostrou pra ela o vídeo da Cariúcha declarando que ela não quer saber da Simeone e que ela não é trouxa, foi capaz de fazer a Simeone descer do salto. Na verdade, ela quis subir mais ainda no salto, dizendo que ela não pode fazer nada se a Cariúcha não quer a amizade dela. O distanciamento, se ela quiser ter da minha pessoa, sou super receptiva para tudo, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E quando ela foi confrontada com o karma de perder na mesma prova da Sheila Carvalho, ela só disse que não era a mesma Camila de 10 anos atrás. Eu hoje sou outra Camila, sei a dor que eu trouxe nessa fase na vida da Sheila. A Simeone nunca vai descer do salto. Certa ou errada, ela vai bancar a pré-checa que ela mesma jogou na mesa e vai sustentar tudo que ela fez no jogo, ainda que ela tenha virado uma chacota e uma vergonha. E no final, ela pelo menos acertou quando ela diz que o Lucas vai ser campeão, depois dela deixar uma torcida pro Radamés e pro WL lá com a Adriane Galisteu. Lucas? Rapaz. Uma empresária fria e calculista que falhou nos cálculos. E no fim, a saída da Simeone só destruiu os crias e as lá mafiosas. A Jenny ficou inconsolável e disse que não tem como ela continuar no jogo desse jeito. A Jenny cogitou bater o sino. A Lili disse que não é para ela fazer isso porque não é isso que o público espera dela. A Lili disse que o público espera vê-la brilhando em seu podcast. Desistir não é uma opção. Elas não iriam gostar de eu desistindo. Elas iam gostar de ver o podcast delas arrasando aqui dentro. Vocês querem a real? A gente quer ver a Jenny eliminada ou arregando mesmo. A Márcia Furreca diz que eles precisam fazer um trabalho bem feito e que assim o público tá vendo e agindo. Ela chorou de novo dizendo que o público sabe quem é quem ali dentro e que agiu para fazer justiça na hora certa. Mas se ela realmente tivesse segura que ela não errou com a Simeone, ela não iria se justificar toda hora dizendo que salvou a Nádia porque ela quis. E aí, ela diz que foi um plano dela de jogar a Simeone na roça. Deu o que eu falei, né? Mandei e acabou. Falei, não salvou. Eu fui firme, eu levantei. E bom, como ninguém tá reclamando desse crédito, ela pegou pra ela. E ainda diz que ela nunca cogitou jogar com a Simeone depois dela prometer para Simeone tretas fake. Ela diz que se ela fosse uma mulher medrosa, ela não teria brigado com metade da casa e ainda meteu essa: o Sander acha que eu tô preocupada com ele. Ela desdenhou do Sander chamando ele de cozinheiro das ovelhas. O cozinheiro das ovelhas está muito nervoso comigo. Ele falou que você é o quê? Ela me chovalhou aí, tá achando que eu tô preocupada com ele? Mas depois, ela confirma o que o Radamés pensa dela. Ela disse pra Nádia que a Simeone considerou o Radamés e o Tonzão como exemplos de coragem. E ela insinua que usa mesmo o Radamés e o Henrique para se salvar nessas dinâmicas. Mas eu não entendi o porquê. Você não entendeu o porquê. Por quê? Porque ele sempre me salva. E diz que a Simeone era soberba porque estava confiante que não ia perder para Kali. Nesse ponto, a Simeone não estava soberba. Ela sabia que ela ia sair desde terça-feira, quando ela foi desmentida pela Galisteu e se jogou na roça. O Black então soltou a coisa mais óbvia que ninguém tinha notado antes. Os 4 eliminados até aqui são só do grupão dos Crias e da La Máfia. Dos Crias. O Radamés, que esconde muito o jogo dele, disse que isso tá falando muito sobre o jogo. E o Black disse que é importante ter sempre alguém dos Crias nas roças e nunca deixar 3 deles chegarem na roça final. Não importa.
O mais importante é não ir 4 de 3 de pra roça. A Jenny tá se fazendo de desentendida e diz que não consegue entender o porquê que a Simeone saiu se ela é tão articulada quanto o Chay ou mesmo o Black e mesmo assim foi eliminada. A Lili disse que nem tudo é sobre jogo e que às vezes a Simeone não estava entregando entretenimento pro público. Mas às vezes nem tudo é jogo. Às vezes é entretenimento também. Ela nunca entregou entretenimento algum pra gente, né, gente? Ela só fez os outros de trouxa e passou vergonha. A Márcia Furreca dá entretenimento. De madrugada, a Jaqueline confessa pro André que a relação dela com o Lucas está parada mesmo e que ela não nasceu pra ser uma opção. E que pra ela as coisas são tudo ou nada sempre. É uma única palavra. Ou é tudo ou é nada. Eu nasci pra ser... Eu não nasci pra ninguém me fazer de opção. Eu admiro muito as pessoas com coragem de admitir que vão pro tudo ou nada sempre. Mas perder a cabeça por causa de um jogo e por causa de um rapaz que nem vale tanto a pena assim, isso pra mim é uma perda de tempo. O André disse que o Lucas ainda tá saindo da adolescência e que ele é muito imaturo pra lidar com esses sentimentos. Não. Se na primeira oportunidade a pessoa não segurou minha mão, isso fala muito. 22 anos. E de fato, ele é muito imaturo para lidar com isso. Não viram como o casamento dele com a Jojo Todinho acabou? A Jaqueline disse que ela foi muito enxovalhada e na primeira oportunidade o Lucas largou a mão dela. E o André disse que ele fez isso só porque ele tem 22 anos, ele não sabe o que ele tá fazendo. E aí, ela disse que ficou bastante sentida com a Simeone ter relembrado de novo a história do beijo e ele não ter feito nada sobre isso. Assim, foi um balde de geografia que você fez. Tipo, eu fiquei, tipo assim, caralho. Tipo, foi como se você tivesse pensado, tá todo mundo te acusando, tá todo mundo coisando, você não sabe nem o que você falou, foda-se, fica aí e resolve. Depois a gente se vê. Eu ri quando o André perguntou pra Jaqueline se o Tonzão fazia o tipo dela. E ela disse que não. E aí o André diz que ela tem que ter uma autoestima muito baixa, praticamente dizendo que para pegar o Tonzão, ela realmente precisaria de uma autoestima muito baixa. Mentir, ele não mentiu, gente. De fato, não faz, não orna, não é nem parecido. Ele não é teu perfil? É? Não, então pronto. E aí, o André diz pra Jaqueline não cair na cilada de uma paixão rápida e momentânea. Ele volta e faz a gente, né, pra você ficar mais felizinha e vai ficar triste. Sim. Mas não pode cair nessa cilada porque você já veio lá de fora com aquela armadilha desarmada. Aí a Jaqueline diz que a filha dela tem os melhores conselhos e um deles é justamente para parar de perdoar quem faz ela sofrer. Até uma criança entende muito mais disso do que a Jaqueline, né? E no fundo, a Jaqueline ficou chateada porque o Lucas disse que ainda gostava da Jojo e que se sentiu usada por ele. Falta de aviso não foi, né, gente? O cara levou uma foto da Jojo pra dentro da fazenda. Isso diz muita coisa, bastava ela juntar um mais um. Enquanto isso, o Lucas conversava com a Kali e ele mesmo admite que ele precisou terminar com a Jaqueline porque ele tinha que ser honesto com ela e com ele mesmo. Tava tendo uma conexão, tá tendo uma conexão legal, maneira, assim, tá se gostando. Antes de eu entrar em outro relacionamento, eu quero resolver algumas coisas da minha vida, entendeu? Que é pra não ficar... No decorrer da madrugada, a Márcia Furreca estava conversando com o André e com o Chay e o Radamés e a Alicia lá na casinha da árvore estavam tentando ouvir. A Márcia Furreca viu e respondeu que qualquer um levam eles no bico. De qualquer forma, a Márcia Furreca não tá errada, mas ela admite que não planejou porra nenhuma e que ela só não quis salvar a Simeone porque seria queimação demais depois do desmentido da Galisteu. Eu na hora mudei minha cabeça, eu não vou salvar nada. Senão eu vou queimar meu filme se eu salvar a Simeone. Ela tinha acabado de ser desmentida. E aí, quem aí adora a Márcia Furreca sendo falsa? Enquanto ela for engraçada sendo falsa, tá valendo, mas ninguém acredita nela. Ela conta de novo a história do Resta 1 e o Henrique quis saber se ela foi mesmo influenciada para salvar a Nádia. Isso tudo com ela confessando ali pra ele, na frente dele, que ela não planejou absolutamente nada porque ela só não queria sair queimada. Enquanto a Márcia Furreca conversava com o Henrique, o Chay ouvia tudo lá da casinha da árvore e depois ele confessou pro Radamés que ele não se sente confortável em falar de jogo na frente do Henrique e chama o Henrique de influenciável. Eu não me sinto agradável falando sobre o jogo na frente do Henrique, sabe? Bem pontualmente daria pra... Igual que a gente falou, né? Assim, bem
Sim, superficial. Superficial, não igual essa conversa que a gente teve hoje aqui. Lucas também tentou se resolver com a Jaqueline, mas ela não quis falar. Ela disse que ele tem algo muito mal resolvido dentro dela e que ela não vai querer competir com isso. Mas você tem muita coisa mais resolvida dentro. Aí o Lucas disse que tentou, mas a Jaqueline não quis falar sobre nada com ele nesse momento. Pouco depois, a Márcia Furreca abraçou o Chay e disse que ela tá jogando bem e se justificando de novo sobre a história do Resta 1. Quem ainda vai acreditar nas versões dela? Ela diz que não é burra e nem bobinha, e que ela diz que se for eliminada, sairá de alma lavada por ter conseguido a resposta do público de que ela estava certa sobre a Simeone. Agora eu posso até ir embora. O Chay diz que não foi legal a comemoração que a Márcia Furreca fez pela volta da Kali, mas ela disse que ela estava se fudendo mesmo se os crias estavam chorando ou não. Tanto que eu dei uma abafada ali, mas você me desculpa, tô um pouco me fudendo se ela tava chorando. Que quando elas me jogam... Eu admito que eu ri muito nesse momento quando ela falou essa frase. E o Chay pergunta se a Márcia Furreca continuaria jogando com a Simeone. Ela diz que sim e depois ela diz que não e que não combinava nada com a Simeone. Isso porque elas combinaram as tretas fakes lá pra enganar todo mundo. Alguma coisa elas combinaram. Só que para Márcia Furreca é conveniente esquecer. Em paralelo a tudo isso, Henrique e Radamés dizem que eles não podem mais ficar salvando a Márcia Furreca e que isso passa a ideia de que eles são coniventes com o jogo sujo da Márcia Furreca. Esse que é foda, entendeu? Não, e acho que nem dá pra contar ou não dá, né? Tipo assim, principalmente que a gente tá salvando e ela tá fazendo um jogo que a gente não concorda, parece que a gente tá sendo conivente. Isso, conivente com o que ela tá fazendo. Isso. O Henrique também chegou à conclusão. Não dá mais para ficar perto da Márcia Furreca porque isso é queimação de filmes e eles precisam mudar as preferências deles na hora de salvar as pessoas. E eu vou adorar ver que eles largaram a mão da Márcia Furreca, deixando ela desesperada pedindo arrego pros crias. E o Chay contou a versão de que a Márcia Furreca só tava do lado da Simeone para dar o bote nela e deixou o Radamés ligado. Uma hora, a Márcia Furreca vai fazer o mesmo com eles e ele disse que cada hora ela fala uma coisa diferente. E por fim, eles apostam que o novo alvo dos crias vai ser a Nádia, porque ela não está ligada a nenhum dos grupos, porém ela está lá do lado da Márcia Furreca e é uma pessoa mais neutra. Nenhum deles voltaram. Nenhum deles voltou. Foi ele quando foi... Vamos pegar uma neutra aqui. Não, foi ele porque tava com laranja Porque tinha também. laranja. Calma. Sim, Não sei por quê. Pela manhã, o recalculamento de rota começou. A Lili promete que vai conversar com a Alicia para não ficar um mal entendido entre elas. Elas conversaram, mas a Alice não gostou muito. O Yuri não se levantou para cumprir as suas tarefas e levou uma punição. Mas ninguém lá dentro da casa gritou por causa disso, né? Pelo descumprimento desta regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem piscina e ofurô. O Black comenta com a Alice que a Simeone não queria baixar a cabeça por orgulho e que ela sabia que ela ia ser eliminada. E dizem que a Kali pode ser a favorita do público e por isso ela voltou. O Black meio que menosprezou o jogo dela e diz que ela é meio que descartável porque ela faz um jogo completamente emocional. A Kali, ela é uma pessoa que ela tá fazendo um jogo extremamente emocional. O grande erro do Black é esse, ele pesa muito a mão. Se no BBB ele pesou a mão na emoção, aqui ele tá pesando a mão na razão. Se a Kali conquistou o público sendo bagaceira, então o jogo dela é eficiente. Isso é que ele não tá se ligando. E mais, ele diz que a Kali não consegue analisar nada, que apenas reproduz o que ele diz. Mas a Alicia diz que a Kali tem inteligência emocional e que ela entende muito bem o que as pessoas estão fazendo ali. E quando eles falam sobre o grupão, eles estão certos. O público rejeita o grupão. Teoricamente, 4 pessoas, todas as pessoas da casa que saíram por vias normais, pelo público, cara, saíram dentro de uma situação de serem pessoas do mesmo lado. Eu nunca vi isso até então. O Black afirma que só importa o que o público pensa dele e que por isso ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, pois é isso que o público quer ver dele. E ele diz que a Nádia é um exemplo disso. Eles sabem que ela é desimportante no jogo e que vai ser sempre deixada por último porque tem gente bem pior pro público tirar antes. E aí a Alice alerta pra Kali tomar cuidado com a Márcia Furreca porque ela não é confiável. Além disso, a Alicia contou o que ela ouviu da conversa da Márcia Furreca com o Henrique e diz que não suporta mais sequer ouvir a voz dela, a quem ela classifica como uma cobra perigosíssima pelo tanto de versões que ela deu apenas sobre esse Resta 1. Eu não sei.
Tô aguentando, mas é muito falsa, muito falsa. Muito. A Márcia Furreca faz algo que, mesmo sendo falso para os olhos deles, é engraçado para o público que está assistindo. É tão engraçado que ela vai se protegendo em cima disso. Ela não é besta, ela sabe que ela é falsa. Mas como ninguém está mexendo com ela por causa disso, ela vai continuar usando o que funciona para ela lá dentro. Simples assim. O Black depois levou a conversa pro lado do Chay e disse que o jogo dele é banho-maria e covarde, porque ele quer ser amigo de todo mundo. E a Alicia defende o Chay pelo que aconteceu com ele na Fazenda 14 e que ele só tá pensando em ir o mais distante que ele puder nesse jogo. Eu acho que ele ficou muito traumatizado do outro reality, o pessoal julgando muito ele. A bem da verdade, o Chay não é tão importante nesse jogo da Fazenda 15 como ele foi na Fazenda 14. Lá, ele era muito mais relevante. E no fim, eles analisam que o Tonzão é um adversário perigoso e que eles precisam combater antes da Márcia Furreca, ou do André, ou da Nádia. A nível de jogo, pra mim é uma cabeça mais importante de sair pra gente poder ter mais tranquilidade aqui dentro, entendeu? E na casinha da árvore, a Márcia Furreca deu mais uma versão pro Resta 1. Dessa vez, ela disse que não deu certeza de salvar a Simeone naquele combinado. Eu, na verdade, eu não posso mentir. Naquele dia antes, eu tinha falado com ela, não vou mentir, Lucas. Se eu puder, eu te salvo. E o Radamés tá decidido a largar a Márcia Furreca de vez e que ela se foda sozinha e que uma hora as ações dela vão respingar em cima deles. Ela não espere uma lealdade 100% minha. Demorou pra perceber que ela fala uma coisa pra cada um e dá versões diferentes pro mesmo fato, né? Jaqueline e Lucas realmente terminaram, não tem mais nada entre eles, mas ela disse que vai usar o corpo dele porque o corpo é bom e que ela vai se jogar mesmo em cima disso. Errada ela não tá, né, gente? Nem a Jojo tava. Ai, já tentei. acostumou, né? Cabe. Mas se preocupa não, de vez em quando eu ainda vou usar o seu corpo para dormir de conchinha. Não é assim. Enquanto isso, a Jane chorava porque a Simeone saiu. Você entende prata. de moda. Tem. Não tem nada aqui pra Curtinha. você. Tem nada aqui pra você. Tá chato já, né, gente? Vamos confessar. Eu espero mesmo que o Lucas não decepcione e mande a Jane direto pra roça e que ela seja vetada da prova do fazendeiro pra não correr o risco dela ganhar e ficar no programa. A Jane vai murchar porque agora ela não tem mais ninguém que seja capaz de dar o veneno que ela precisa para continuar se achando forte. É bom, porque assim o público tira logo e ela descobre que ela só se queimou mais ao aceitar de ir para a fazenda e ela vai se arrepender de ter aceitado ir para a fazenda. Olha só que coisa boa. Só o Lucas pode fazer isso acontecer pra gente ver esse entretenimento aqui fora.